tua inteligência artificial, é tuas informações. Tu está criando, né, uma inteligência artificial com esse RAG, né, com tuas informações. Eu poderia dizer, vou rodar mais 10. Né? E assim, eu posso deixar isso rodando e ele vai esvaziar todo aquele diretório e levar tudo lá para dentro do nosso sistema. E toda vez que eu jogar alguma coisa nesse diretório, e se eu deixar isso rodando, né, uma vez por dia, de hora em hora, ele pegou, surgiu coisa nova, ele vai atualizar no RAG. Então, eu assisti hoje um dos gurus da área de inteligência artificial, e o que ele me falou? Né? O que ele falou lá? Né? Eles estavam discutindo entre eles que a grande vantagem de usar o Make é que você consegue modularizar. Então, esse aqui não tem nada a ver com a parte de produção, porque esse aqui é o alimentador. Se você cria um sistema gigante, né, quando você vai mexer, compromete o resto. Então, eu posso melhorar esse cara, né, mandando receber todos os e-mails que recebe, eu quero que vá para cá. Ou seja, eu posso ir melhorando ele, independente dos outros. Tá beleza, pessoal? Posso continuar? Oi, quando uma pessoa faz uma avaliação no Google, ele dispara um Gmail, queria pegar algumas informações, não conseguia construir o REG. Ó, uma das coisas, Emerson, o REG usa o ChatGPT para te explicar ou para construir, certo? Tá? Então, eu já fiz isso, eu tinha problemas, né, e eu não sabia essas coisas aqui, eu não sei decorar mais. Na minha idade, a gente não tem mais lembrança, né? Então, o que eu peguei? Peguei, dei o problema e mandei ele construir. E daí ele montou. Daí fiz um teste, dei um errinho, fiz outro até dar certo. Tá? Beleza, então. Vamos para outros cenários. Deixa eu salvar aqui para deixar assim. E agora nós vamos para a parte de produção. Certo? E esta parte de produção aqui, onde que tu está aqui embaixo? Veja, eu podia ter jogado, além da sistema, eu podia ter jogado documentos, entrevistas, conversas de vendedores, contratos, tudo que eu quiser de servir de base para ele aqui, certo? Então aqui, ó, na saída aqui, ó, eu sugiro quando vocês estão usando o e-mail primeiro, é vocês usar o draft aqui, ó, e não usar o e-mail. Então toda vez que ele mandar uma mensagem para alguém, ele vai mandar para o teu draft e você olha, revisa. Então você tem capacidade de quê? De entender o que está acontecendo antes de ele mandar para alguém. E aí você vai aprender se ele está respondendo ou não. Eu estou mostrando Inema TDS X no YouTube a minha tela, tá? Então vamos lá. Eu não tenho que preocupar com essa parte aqui, certo? Então eu botei aqui, usei um e-mail meu de teste aqui, né? Mandei tudo que chega no inbox. Tu podia estar fazendo, e daí ele vai, né? Ele vai estar esperando tudo que chega de e-mail e vai processar. Eu também botei o filtro de 50 ao mesmo tempo para não sobrecarregar o sistema. E olha só. Se nós olharmos esse cara primeiro, o que eu tenho? A mesma lógica de antes, certo? Eu tenho o embed, né? Vamos ver, ó, daqui que ele pega, ó, tá? Depois, eu nem tenho nada de vetor ID, nem namespace, nem nada aqui colocando, certo? Coloquei só os limites aqui, né? Por causa de não sobrecarregar o sistema, não tiver alguém também fazendo uma pergunta muito grande, ele sobrecarregar, certo? E aqui no agregador, o que eu estou dizendo?
que eu quero que ele busque todas as informações do vetor, certo? Ó, só isso. Eu só peguei o vetor, ó, mais nada. Aliás, vetor e o metadados. Tá? Beleza. Então, vamos olhar essa primeira parte. Lembra que o embed eu não tenho que configurar nada também, ó. Só o embed, né? Que é o tipo, vai ser de conteúdo de aplicação, e lá embaixo o estilo que eu tenho, que é o embed 3. Certo? E aí, quando sai do iterador, é só um array do que nós colhemos aqui. Tá? Mas eu explico isso depois, mas só para mostrar. Então, qual é o nosso foco? O nosso foco é prompt. O prompt de entrada, certo? Veja, é esse que vocês vão ter que trabalhar, porque ele vai se ajustar ao teu negócio. Então, vamos pegar ele, tá? Marcar ele todo, opa. Ó. Então, a única coisa que eu estou marcando aqui é, além do prompt, eu estou marcando que eu quero o assunto e o texto. Certo? Então, eu não estou avaliando os anexos. Tá? Então, vocês têm que pensar. Você vai querer analisar o anexo, o que ele está mandando ou não? Se ele mandar voz, né, se fosse o WhatsApp, você vai ter que fazer a transcrição, né, da voz para texto para ir lá buscar. Então, a gente pode mostrar isso depois. Tá? Então, lembra, ele só está pegando o assunto, né, e o texto, né, do corpo da mensagem. Se você tiver isso num chatbot, vai ser só o texto, né? Se você tá isso aí do Telegram ou do WhatsApp, ele pode estar mandando arquivos anexos, que é de voz, né, de imagem, etc. Então você tem que converter a texto isso aí, certo? Então vamos dar uma olhadinha nesse conteúdo aqui. Eu sempre faço o de sempre, né? Eu abro uma sessão, né? E como ele está em inglês, transcreva em português. E aí a gente vai estudar ele. Então, quando alguém pergunta, Ney, né? A Tisa, hoje de novo, ela disse, Ney, muita gente está me pedindo o que ele aprende. Daí eu digo sempre prompt e make, né? Se o cara não tem um foco de imagem, de outra coisa, é esses dois. Daí, mas o que ele aprende em prompt? Cara, prompt é que nem uma criança aprender a falar. Tu não dá A, B, C, D para ela. Você até faz isso na escola, mas tu não faz. Tu deixa ela aprender por insights. E é assim que a gente tem que aprender, né? Prompts. Claro que se eu fosse dar uma palestra para vocês, uma aula de prompt, eu ia dar, né, alguns exemplos. E ali que está no grupo lá. Então aqui é o que ele fala. Ele fala, você é um assistente de IA encarregado de gerar um termo de busca eficaz com base no conteúdo de um e-mail recém-recebido. Oi? Certo? Eu já te respondo aí, tá, Nova? Então, olha só. O assistente, tá, que você está fazendo, você está empoderando. Então, para quem nunca ouviu falar de engenharia de prompt, uma das máximas da engenharia de prompt é você empoderar. Você dizer para que papel a inteligência artificial está tomando naquele momento. Então você está dizendo, você é um assistente de IA encarregado de gerar um termo de busca. Veja só como é interessante isso, certo? Então você quer que ele seja um especialista em buscar conteúdo em um banco de dados RAG. Tá? É isso que ele está dizendo. Daí ele disse, né? Você recuperará o assunto tanto no corpo, né? Tanto o assunto quanto o corpo do e-mail. Seu objetivo é criar um termo de busca conciso, específico,
que reflita com precisão os principais tópicos discutidos no e-mail. Então, se você fizer o WhatsApp, tu muda para o WhatsApp, certo? Daí tu tem as instruções. Instrução: analisar o conteúdo do e-mail. Revise tanto o assunto quanto o corpo do e-mail. Identifique principais tópicos, frases-chave, qualquer terminologia específica do setor. Lembra, quando a gente constrói prompts para automação, você tem que construir como se tu estivesse treinando uma pessoa que vai fazer um serviço, né, longe de ti. Ela tem que ter autonomia. Então você tem que definir bem claro as coisas. Por isso a instrução, né? Identifique os principais tópicos, frases-chave e qualquer terminologia específica do setor. Gerar um termo de busca, combine os tópicos principais em único termo de busca conciso. Certifique-se que o termo de busca seja específico o suficiente para recuperar informações relevantes do banco de dados vetoriais. Evite usar termos muito amplos ou vagos que possam resultar em respostas irrelevantes. Veja, a gente está fazendo um prompt bem simples, mas deixando bem claro as características que eu quero dele. Certo? Boa noite para quem está chegando. Certo? E formatar a resposta. Daí você diz como você quer que formata ela. Exemplo da resposta. Como você quer que seja dado a resposta. Certo? Né? E aí tu bota lá embaixo, tem aquilo, assunto do e-mail, né? A variável, corpo do e-mail, a variável. Então você faz a mesma coisa usando o WhatsApp. Certo? Esse é um prompt bem simples de recuperação. Com o tempo, nós vamos ter outros. Daqui a pouco vai ser, eu vou falar, olha só, para quem está usando o RAG, esse aqui é o novo prompt que descobrimos legal. Certo? E assim por diante. Beleza, turma? Então vamos ver o segundo. Agora nós vamos pegar lá no Make, certo? O outro